Mas, senhor presidente, pena que não esteja mais aqui o meu colega de bancada, deputado Padre Tom, que representa também o povo de Rondônia. Ele acaba de fazer uma colocação a respeito, ele tem o ponto de vista dele, veja como a democracia é uma coisa interessante e bonita, que dá a oportunidade de cada um defender o seu ponto de vista. O meu ponto de vista, nesta questão indígena e em tudo aquilo que levantou o Padre Tom, vai no sentido diametralmente oposto. Na verdade, começando pela questão indígena, hoje saiu publicado aqui um importante artigo de autoria do eminente articulista, professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denis Rosenfield, e que sempre escreve no jornal O Estado de São Paulo, e ele trata dessa questão indígena aqui com uma habilidade, com uma perfeição. O artigo é intocável. Ele retrata com clareza a triste realidade aqui da questão indígena no país. E eu quero, já de pronto, pedir a Vossa Excelência que faça com que o artigo seja publicado na íntegra aqui, para que fique registrado nos anais da Câmara. Entre outras coisas, o ilustre articulista ressalta que essa questão indígena no país, na verdade, necessariamente não vai na proteção do indígena. Na verdade, o que acontece é uma FUNAI absolutamente ideologizada, ocupada por ONGs e por pessoas que têm outros interesses que não sejam o de defender as comunidades indígenas, usam a FUNAI para agirem ao arrepio da lei. E aí a FUNAI acaba sendo a grande incentivadora do caos rural no país. Eu quero repetir aqui um trechozinho, quando o jornalista ou o articulista, o professor, trata da questão de uma invasão de um hotel que foi feito na Bahia. E ele diz lá, e aquilo foi verdade, todos viram que os índios ocuparam o hotel, ocuparam os seus quartos, no fim acabou sendo furtadas lá várias televisões, roupa de cama, tudo isso foi noticiado. E o que se intitulava cacique, na verdade, disse que aquilo era para dar ibope. Mas, meu Deus, o que eu pergunto, que tipo de ibope? Será que esse é o ibope que o Brasil precisa? De gente que, ao arrepio da lei, invade a propriedade privada para chamar atenção? Chama atenção do quê? Se todos os dias as comunidades indígenas do país estão aqui violentando o direito através da FUNAI. E os índios são usados como massa de manobra. Na verdade, quem está por trás disso não são os índios. Eu me lembro aqui na semana passada uma cena grotesca, uma coisa absolutamente constrangedora, que foi a invasão deste plenário aqui por aqueles que se diziam indígenas, porque na verdade, e o que mostra são as fotografias, são os filmes, tudo aquilo que nós vimos aqui, nós vimos, e os que não viram, estão lá as fotografias publicadas nos grandes jornais, inclusive gente ali fora, e eu vi, fumando maconha, descaradamente, com um cachimbão desse tamanho, com os colares no pescoço, como se fosse de índio, e de índio não tinha nada, de indígena não tinha absolutamente nada, o que demonstra que essa questão está contaminada por alguém que tem outros interesses que não sejam os interesses de defender as comunidades indígenas. Desestabilizar a produção brasileira, desestabilizar o país nesse discurso fácil que é para proteger as comunidades indígenas. Então, senhor presidente, este artigo trata aqui corajosamente desta verdade, triste verdade, como o exemplo que foi contado aqui dos índios, entre aspas, invadindo propriedade privada, roubando. Aliás, no Mato Grosso do Sul, mais especificamente, esses índios, eu vou repetir entre aspas, estão invadindo propriedades, roubaram mais de 4.000 reses. E isto a polícia sabe, a FUNAI sabe. E que providência tomou? Nenhuma. O que fez o governo federal? Nada. Ouvidos de mercador. Entra por aqui e sai por ali.
será que o Brasil, eu pergunto, é feito só de índios? É feito só dos chamados movimentos sociais? Ou é feito por cidadãos e cidadãs que trabalham, que pagam impostos, que são a maioria absoluta, como nós que estamos aqui? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que este assunto não pode morrer, nós devemos denunciar, vir para a tribuna, trazer essas informações. O presidente da casa aqui, num gesto, eu diria até que magnânimo, criou aí um grupo de trabalho para tratar aqui desta questão indígena, nomeou 10 deputados, já começou errado que nomeou 10, 4 que representam o agronegócio e outros 6 que estão lá do outro lado, e já de pronto, ou aquele que foi, o deputado que foi nomeado o coordenador, marca uma reunião sem a presença de nenhum dos deputados que compõem a chamada bancada ruralista, faz aqui uma primeira reunião e quem participou da reunião? Num plenário, num desses nossos plenários das comissões, lotado, só de índios, ou daqueles que se dizem índios. Bem, qual é o nosso papel nesse grupo de trabalho? É discutir a questão com seriedade, botar os deputados em roda de uma mesa, cada um defendendo o seu ponto de vista, em reuniões fechadas, ou é fazer circo? Se for para fazer circo, senhor presidente, quer dizer que estou fora, não vou participar. Aliás, disse isso a semana passada em várias entrevistas que dei. Não participo de nada que não tenha o objetivo de discutir esta questão. Então eu quero aqui mais ou menos, mais uma vez, ou melhor, levantar essa questão, dizer que este é um assunto que não pode morrer, que não podemos ficar silenciosos, nós temos que fazer com que a sociedade brasileira conheça o outro lado, conheça a verdade. E a verdade só pode vir à tona se nós discutirmos aqui com grandeza a PEC 215, aquela que traz para o Congresso Nacional a última palavra na questão da criação de reservas indígenas. Nós não queremos impedir, nós queremos é que o assunto seja discutido aqui sem esse ranço ideológico, sem essa paixão acalorada dessa esquerda vencida, ultrapassada, de prateleira que não existe mais em lugar nenhum do mundo, só aqui no Brasil, essa esquerda falida que vem falar aqui levantando bandeira de movimento social. Então, senhor presidente, portanto, exatamente do lado oposto daquilo que disse o deputado Padre Tom, por quem eu tenho o maior respeito, mas ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Eu penso muito mais no Brasil que produz, no Brasil que trabalha, no Brasil que paga imposto, no Brasil que arrecada, inclusive, para manter esta anarquia que a gente vê pelo país todo. Obrigado.